Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Gênesis 12, do verso 1 ao 3. O texto diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da terra do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Amém? Será que você pode falar isso? Através de mim, da minha casa, através da minha família, através de mim, a minha casa, a minha família, os meus amigos, todas as pessoas serão abençoadas. Você crê nisso? Aplauda o Senhor. Aplauda e glorifique o nome dEle. Aplauda e glorifique o nome do Senhor, porque através de você, a tua casa, a tua família, os teus negócios, todos que estiverem à tua volta serão abençoados. Pode se sentar. Queridos, por mais que 2020 tenha sido um ano difícil, e por mais que esses 3 primeiros meses de 2021 também não têm sido tão fáceis, têm sido meio complicados, conturbados, você precisa crer que para Deus nada é impossível. Nós podemos olhar para tudo o que está acontecendo e achar que não tem mais jeito, e achar que está fora de controle. Para Deus nada é impossível. Deus tem o controle de tudo e Deus tem o poder sobre tudo. Há uma palavra do Senhor sobre a tua vida. Há uma palavra do Senhor sobre esse lugar. Há uma palavra do Senhor sobre a tua família. Então confie, estabeleça os teus propósitos aos propósitos do Senhor. Estabeleça os teus alvos, os teus objetivos, os teus sonhos diante do Senhor. Reorganize em nome de Jesus. Creia, no ano de crise, você vai viver o sobrenatural, bênçãos sobrenaturais do Senhor em tua vida. Você crê nisso? Aleluia. A promessa do Senhor a Abraão diz o seguinte: eu o abençoarei e você será uma bênção. Eu abençoarei e você será uma bênção. Essa foi a promessa de Deus para Abraão, e essa é a promessa de Deus para mim e para você. Eu o abençoarei e você será uma bênção. Não importa o que você está vendo à tua volta, não importa o que você está lendo, não importa o que está acontecendo. Deus, o Senhor, Ele tem falado: eu o abençoarei e Ele vai abençoar. Eu o abençoarei e você será uma bênção. Essa é a promessa do Senhor. Você não só será abençoado, mas você vai ser usado por Deus para abençoar outros. Através de você, vidas serão abençoadas, vidas serão impactadas pela presença do Senhor. Para eu ser abençoado e também abençoar outras pessoas, nós precisamos olhar à nossa volta, olhar para aquilo que nós estamos fazendo, e quem sabe sair da rotina, sair do comodismo. Nesse tempo tão difícil, pessoas se enclausuraram, não apenas no isolamento imposto pelo governo, mas as pessoas se isolaram em si mesmo. Algumas pessoas se isolaram em uma rotina. Algumas pessoas se isolaram num conformismo, na zona do medo. Não, vamos ver o que vai acontecer. Se conformaram com os acontecimentos, se conformaram com as imposições, estão esperando as coisas acontecer para voltar a viver. Querido, o Senhor tem promessa para mim e para você, promessa de vida e vida abundante. E a nossa vida não depende dos acontecimentos dos dias, depende da promessa do Senhor.
Então precisamos sair dessa rotina, desse comodismo, desse conformismo, da zona do medo. Sair da zona das preocupações e da ansiedade que tem feito muitas pessoas pararem. Foi o que Deus fez com Abraão. Deus chamou Abraão, tirou ele de casa, do lugar do conforto, do lugar onde Abraão tinha tudo aquilo que ele queria. Posses, um lugar, um cômodo, uma boa morada, rebanhos. Deus tirou ele da comodidade e disse: eu tenho um desafio para você. São tempos de desafios, e em nome de Jesus, acredite, confie no Senhor, aceite esse tempo de desafio e viva a vitória do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Abraão aceitou o chamado do Senhor, ele aceitou esse desafio de sair da zona de conforto e encarar os desafios para conquistar a sua promessa. Deus disse assim a Abraão: eu tenho um desafio para você. Saia desse comodismo, saia desse conforto, dessa vida conformada, dessa rotina. Eu tenho um desafio para você. E se você confiar em mim, você viverá milagres extraordinários na tua vida. E não só os milagres você vai viver, eles serão tão grandes que você vai, através desses milagres, você vai alcançar gerações. Os milagres que o Senhor tem para você nesse tempo não serão apenas um milagre para você viver e esbanjar nesse tempo, mas serão milagres que vai tocar a vida de muitos daqui por diante. Serão milagres que vão alcançar gerações e gerações após você. O ser humano, ele gosta de uma rotina. Ele gosta de uma vida acomodada, de um comodismo, de uma certeza. Eu me acomodo aqui porque eu tenho certeza que está garantido isso. Eu estou acostumado, essa rotina é bom porque eu tenho como controlar essa rotina. O ser humano gosta de uma rotina, gosta de deixar a vida levar. Vai empurrando problemas com a barriga, vai empurrando realizações com a barriga. Se não dá de realizar agora, ok, eu me conformo, vamos esperar para ver como vai ficar amanhã. Não, querido, se o Senhor te deu uma palavra, se você está debaixo de uma palavra da parte de Deus, você precisa agir, você precisa fazer conforme o direcionamento do Espírito Santo. É tempo de não ficar parado, mas de agir conforme a unção e o poder do Senhor na tua vida. E muitos hoje estão vivendo dessa forma. Você encontra pessoas, você conversa com pessoas hoje, e existem pessoas sem objetivos nenhum mais na sua vida. Pessoas não têm sonhado mais, não tem mais expectativas de algo mais à frente. Algumas pessoas estão sem objetivo, esperando acontecer, esperando depois da vacina, quem sabe, vamos ver o que o governo vai fazer. Não é tempo de se acomodar, não é tempo de você precisa olhar para aquilo que o Senhor já falou para você, olhar para a promessa, olhar para os teus alvos, os teus projetos de vida. Os projetos que você consagrou no altar do Senhor ainda estão vivos no teu coração? Ainda estão manifestos dentro de você o desejo de realizar cada um deles? Ou está esperando passar a pandemia? Ou está esperando passar esses dias maus? Querido, é tempo de se mover de acordo com a fé. A crise é um tempo de alinhar os nossos alvos com os propósitos de Deus para a nossa vida. A crise não é um tempo de ficar parado esperando as coisas acontecerem, não. Crise é um tempo de alinhar os nossos alvos, os nossos projetos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, alinhar cada um deles com os propósitos de Deus para a nossa vida. A crise não é tempo de parar e esperar acontecer, mas é um tempo de se mover por fé. Não em autoconfiança, mas em fé. Se mover por fé e não por aquilo que nós vemos. Porque se nós formos nos mover conforme aquilo que nós vemos, nós vamos ficar parados até o final do ano, até o próximo ano. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva nesse ano os milagres e as promessas dele para a tua vida. Para nós sermos abençoados e abençoar ainda outras pessoas, nós precisamos de alvos, precisamos ter objetivos para dar direção para as nossas vidas. Você sabia que um alvo apenas, um objetivo apenas,
ele basta para motivar alguma pessoa a vencer? Basta você olhar para os teus projetos, para aquilo que você consagrou no altar do Senhor. Quantos alvos você tem para esse ano? Talvez para alguém pode até pensar, pastor, eu tinha. Não, você tem. Você consagrou no altar do Senhor. O Senhor, Ele já tem movido céus e terra para que você viva a realização de cada um deles. Então basta um alvo apenas para motivar uma pessoa a vencer. E eu quero te perguntar, onde estão os teus alvos? Quais são os teus objetivos hoje? De dezembro para cá, desde o projeto de vida, o que mudou? O que mudou? Os objetivos mudaram, os alvos mudaram. Onde você quer chegar? Você tem esperado o quê? 3 meses já passaram. E muitos têm dado desculpas da crise, da pandemia não me deixou fazer nada, não me deixou realizar nada. Queridos, muitas pessoas testemunharam milagres do Senhor nesse tempo. Muitos têm vivido milagres do Senhor, muitos têm vivido portas abertas, muitos têm vivido curas, muitos têm vivido realizações. E não vai ser diferente com cada um de nós, não é diferente com você. Deus não tem preferidos, Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que o buscam com confiança e com fé. O que você está fazendo para viver os teus sonhos? O que você está fazendo para viver os projetos que você tanto desejou para esse ano? O que não pode acontecer é você dizer, a pandemia, a crise. Sabe por quê? É uma desculpa, porque Deus não muda. Uma pandemia não muda de quem é Deus. Uma crise não muda quem é Deus. Uma enfermidade tão terrível não muda quem é Deus. Deus continua sendo Deus independente de qualquer coisa. Deus, Ele continua tendo domínio e controle sobre tudo e todos. Diga para o Senhor nessa noite, eu tenho um alvo. Diga bem alto, eu tenho um alvo. Você que está em casa, diga aí, eu tenho um alvo. E eu vou fazer de tudo o que for preciso. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para alcançá-lo. E o que não tiver ao meu alcance, eu sei que Deus vai me dar força. E eu vou alcançar cada um deles. Não é apesar de nós, não é aquilo que nós podemos fazer, mas é Deus agindo através de nós. Você sabia que pessoas felizes têm alvos? Quem é feliz tem alvo. E quem tem alvo é feliz. Quem é feliz tem grandes desafios e enfrenta desafios e encara os desafios. Quem é feliz assume os desafios, porque sabem e conhecem o Deus que eles servem. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria está no Senhor. O Senhor que fez céus e terra. O Senhor que fez separação de continentes. O Senhor que fez separação das águas. A nossa alegria é saber que servimos a um Deus todo-poderoso. E é essa alegria que nos faz confiar e crer. É essa alegria que nos faz estabelecer alvos e confiar em Deus para realizar. Quem não tem alvo é infeliz. Quem não tem objetivo de vida é infeliz, é frustrado. Você já teve experiência de conversar com alguém frustrado? Você já teve essa experiência de conversar com alguém que não tem objetivo nenhum na vida, que é frustrado, só reclama? Quem não tem um objetivo na vida, só reclama da vida, critica tudo, nada tá bom, ninguém é perfeito, nada tá bom, nem Deus é tão bom assim, porque eu não consigo viver nada, porque ela não tem objetivo de vida nenhuma. Quem não tem alvo é infeliz. Quem não conhece e não vive o seu propósito de vida é infeliz, é frustrado e contamina a frustração nos outros. Mas nós, querido, que servimos a Deus, a um Deus todo-poderoso, que temos a alegria da salvação, o nosso mover é pela fé, é confiando no Senhor que os nossos alvos estabelecidos nele serão conquistados sim. Então seja feliz, renove a tua alegria no Senhor, estabeleça os teus alvos no Senhor e viva o teu milagre. Eu li uma frase e achei interessante. Ela diz assim: a dor da derrota é bem menor do que o sentimento de não ter lutado.
A dor da derrota é bem menor do que o sentimento de não ter lutado. Sabe o que isso quer dizer? Você nunca vai saber que daria certo se você não tentar. Se você não arriscar. Você nunca vai saber se daria certo ou não se você não tentar. Você nunca vai viver um milagre se você não colocar tua fé em ação. Ter um objetivo, ter um alvo, ter um propósito de vida estimula a nossa fé. Nos motiva a persistir e perseverar. Há uma palavra do Senhor sobre a tua vida. Há uma promessa do Senhor para você, para a tua casa. Teus projetos estão consagrados no altar do Senhor. Então, que você possa reavivar cada um deles, reavivar os teus sonhos, os teus projetos, que você possa olhar e ter isso como um objetivo de vida, viver milagres na presença do Senhor, viver as promessas de Deus para a tua vida, que isso possa estimular a tua fé, que isso possa ser a motivação, aquela força motriz, sabe, que te faz caminhar, que te faz correr, que te dá entusiasmo, que te dá motivação para persistir, para perseverar e não parar. Enquanto hoje tem muitas pessoas parando, muitas pessoas engavetando seus sonhos, esperando as coisas passarem. Nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Não importa se os dias são maus ou se daqui a pouco serão bons. Para Deus não importa se é bom ou se é mal, porque Deus continua sendo Deus. E alguém que é motivado pela fé é alguém cheio de Deus. É alguém cheio da presença de Deus. Quando nós somos cheios da presença de Deus, isso nos motiva. Isso motiva a nossa fé. Isso nos dá um direcionamento. Isso traz um renovo para nós fazermos. Alguém que é motivado e cheio de Deus, ele vai, ele recebe a palavra e vai. Ele recebe a palavra e ele arrisca. Ele vai dormir e sonha. Ele vai dormir e acorda, porque o sonho que ele teve, ele precisa escrever no papel. Ele corre, pega um lápis, pega um papel, ele escreve o sonho. Ele não descansa enquanto não faz o projetinho. Ele não descansa enquanto não dá o pontapé inicial. Alguém que é cheio de Deus, alguém que é motivado pela fé, ele faz de tudo para ver realizado. Ele não desiste enquanto não chega lá, porque ele sabe que ele não está sozinho. O Senhor está com ele. O Senhor está contigo nesse tempo. Então viva o milagre do Senhor na tua vida. Motive a tua fé, renove a esperança. E sabe o que acontece? Quando não dá certo, ele continua confiando em Deus. Ele tenta novamente. Mas aquele que não tem a motivação certa, aquele que não está cheio de Deus, ele não tem motivação para viver. Quem não conhece o poder de Deus, quem não vive o poder de Deus, quem não conhece Deus, quem não está cheio de Deus, ele não tem motivos para viver. Ele vive infeliz, ele vive frustrado, ou então ele vive por empolgação, ele vive por momentos. Agora dizem que tá bom, então vou lá. Aí vivem de propostas, aí se empolga. A empolgação acaba rápido, entenda isso. O empolgado anda metros, o motivado ele corre quilômetros. Não viva por empolgação. Não viva a tua fé de temporadas, conforme as circunstâncias. Eu tenho fé. Se agora tá bom, eu tenho fé. Se piora um pouquinho, eu já não tenho tanta fé assim. Não viva de temporadas. Fortaleça a tua fé no Senhor. Porque aquele que vive de temporadas, aquele que vive por empolgação, ele pode até ficar animado por um tempo, mas no primeiro problema que surgir, ele já desespera. Nunca termina o que começa. Ele fica preocupado com o que os outros vão dizer. Se eu fizer e não dar certo, será o que vão falar? Se eu fizer e falhar, o que vão dizer de mim? Querido, não te preocupe com o que as pessoas vão dizer. Você nunca vai saber que vai dar certo se você não tentar. Se Deus te deu o plano, se Deus te deu a estratégia, se Deus te deu o direcionamento, vá em nome de Jesus e realize pelo poder do Senhor na tua vida. Não dê importância para aquilo que críticos, porque críticos sempre vão ter. Não dê ouvido para que os críticos falam. Crítica construtiva só existe de alguém que já construiu aquilo que você está tentando construir.
E quanta gente está servindo de crítico destrutivo porque nunca construiu nada e destrói sonhos, roubadores de sonhos. Não dê ouvido para os roubadores de sonhos. Não dê atenção para aqueles que tentam te desanimar, esfriar a tua fé. Deus tem uma palavra sobre deles, existe uma palavra do Senhor sobre a tua vida. Então viva essa palavra em nome de Jesus. Aqueles que vivem por empolgação se frustram rápido. Vivem apáticos, facilmente desistem de lutar, esfriam na fé. Sabe o que é alguém apático? A apatia é a indiferença. A apatia é insensibilidade. Alguém apático então é alguém insensível, alguém indiferente. E a apatia só pode ser vencida pela fé. A apatia só pode ser vencida pela motivação. E sabe o que é motivação? É termos um motivo que nos leva a agir. Eu vou repetir. Motivação é nós termos um motivo que nos leva a agir. Quais são os motivos que te levam a agir pela fé? Eu pergunto de novo, quais são os teus alvos? Quais são os teus objetivos de vida para esse ano? Quais são os teus projetos que você consagrou ao Senhor, tão vivos dentro de você? É isso que precisa te mover nesse tempo para você agir, para você viver. Existem pessoas hoje tentando sobreviver e Deus não te trouxe nesse mundo. Deus não te chamou para que você sobreviva nesse tempo. Deus te chamou para que você viva, e a vida em abundância, para que você viva bênçãos, para que você viva milagres. Sobreviver tem gente fazendo. Nós não fomos chamados para sobreviver, e sim para viver uma vida abundante. Você quer ter força para caminhar para o teu alvo? Quer ter força para caminhar rumo para o teu alvo? Você precisa vencer a apatia quando ela vier. Você precisa vencer a indiferença, vencer a insensibilidade. Você precisa vencer a frieza, aquilo que toma conta da tua vida. E quantas pessoas nós vemos indiferentes em casa, não vivem milagres dentro de casa, porque vivem indiferentes, apáticos. Indiferentes, o marido indiferente com a esposa indiferente com o marido, os filhos indiferentes com os pais indiferentes com os filhos. É cada um vivendo a sua vida dentro de casa como se fosse uma vida separada, como se cada um tivesse o seu mundo. Quebre a indiferença. Gente indiferente na igreja, não canta, não louva, não ora, não busca, não glorifica. O irmão do lado está cheio do Espírito Santo e ele não consegue sentir nada, porque está apático, está indiferente, insensível ao mover do Espírito Santo, insensível à voz do Senhor. Que possamos vencer a indiferença. Outros indiferentes à necessidade, à dor do outro. Vença a indiferença e viva milagres. A motivação é despertada em mim quando os meus alvos, quando o meu ideal, quando o meu propósito toma conta da minha mente. Eu não sei se você conseguiu entender. A motivação da fé, ela é despertada em mim quando os meus alvos, quando os meus projetos, quando aquele meu ideal, quando o meu propósito de vida, ela toma conta da minha mente. Deus fala comigo, Deus me dá um direcionamento, eu não paro de pensar nisso. Eu tenho um objetivo e esse objetivo me persegue. Esse sonho me persegue. Eu só penso nisso, eu só penso naquilo que Deus preparou para mim. Eu busco Deus, eu busco estratégias dele. Não são os problemas que derrotam as pessoas, mas são as nossas reações aos nossos problemas. Nem sempre os problemas que nós enfrentamos são tão grandes como a gente imagina. Nós superdimensionamos eles. A forma como nós reagimos é que nos fazem ser derrotados. É como você reage a uma cara feia, por exemplo, que determina a tua vitória ou tua derrota. É como você reage ao que alguém fala para você, que determina a tua vitória ou derrota. Quando a pessoa se enche de fé, quando a pessoa se enche de alegria e vigor, nada para ela. Nenhuma circunstância, nem uma cara feia, nem algo que alguém possa falar, nem um tempo difícil,
nem um vento forte. Quando a pessoa se enche de fé, de vigor, de alegria, nada para ela, porque ela sabe quem o chamou, ela sabe quem o tirou do conformismo e disse: vai, que eu tenho promessas para você, vai, que eu tenho um milagre para você. Ela sabe para onde está indo. Você sabe para onde você está indo, querido? Se encha de fé, se encha de alegria na presença do Senhor nessa noite e ande conforme a direção que o Senhor te dá, por mais que o caminho seja difícil. E eu digo, não tem sido fácil para ninguém, não tem sido fácil para pequenos e grandes, não tem sido fácil para ninguém. Por mais difícil que seja, aceitamos os desafios pela fé, porque nós cremos em um Deus todo-poderoso, soberano. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Saiba que o sucesso da tua jornada nesse tempo virá através da tua perseverança em fé, através da motivação, através do fogo interior do Espírito Santo na tua vida. O nosso Deus tem recursos ilimitados. Está difícil, está complicado, mas os nossos recursos não são humanos. Os nossos recursos são sobrenaturais. Nosso Deus tem recursos ilimitados. O único limite quem coloca somos nós mesmos. Está tão difícil, eu não consigo, está tão concorrido, eu não sei o que vão falar, o que vão pensar, não sei se eu posso, olha para mim, eu sou o menor de todos. Quem coloca limite somos nós mesmos. Tiago capítulo 4, verso 2, a parte B diz assim: não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Muitas vezes nós pedimos pequeno demais. Nós não sabemos pedir ao Senhor. Nós oramos pequeno demais. Nós pensamos pequeno demais. Nós pensamos e oramos conforme a nossa ótica. Experimente daqui por diante orar conforme a ótica do Senhor, e você viverá as bênçãos do Senhor na tua vida. Deus, Ele é ilimitado e quer fazer o ilimitado na tua vida. Receba a palavra do Senhor no teu coração. Receba a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que vai te dar rumo para a tua vida nesses dias. A nossa bússola, a nossa direção para esse tempo é a palavra do Senhor. Então receba a palavra de Deus, porque é ela que vai te dar rumo para esse tempo. Ninguém pode receber a palavra por você. Ninguém. Não temos como forçar. Receba a palavra, aceite a palavra. Somente você pode receber a palavra por você. O teu marido não pode receber por você. A tua esposa não pode receber por você. Teus filhos não podem receber. Não, ninguém pode receber por você. Somente você pode receber a palavra para você. E receber a palavra não é só ouvir, ok, que bênção, que palavra abençoada. Não, receber a palavra não é só ouvir, é receber no coração. Deixar de ser aquele preguiçoso espiritual que não quer tirar um tempo para ouvir a palavra de Deus, espera que outros ouçam e resumam para Ele. Deus não é Deus de resumo, Ele é Deus de vida plena. E existem ainda aqueles birrentos espirituais. Sabe o que é um birrento espiritual? É aquele que resiste à palavra. Não é para mim. Não é isso. Não quero. Aqueles que resistem à palavra, aqueles que não dão o braço a torcer, que precisam se consertar, precisam acertar o passo, precisam alinhar o seu passo ao Senhor, precisam assumir os seus erros e necessidades. Quer viver milagres nesse tempo? Talvez é tempo de você acertar o teu passo. Teu passo ficou descompassado com os passos do Senhor. É preciso acertar os passos. É preciso acertar a tua aliança com o Senhor. É preciso reconhecer a necessidade de Deus para esse tempo. Saiba ouvir a voz do Espírito Santo e aceite o que Ele está te falando. A palavra de Deus, ela tem que ser o nosso rumo. A palavra de Deus tem que ser o nosso direcionamento. A palavra de Deus deve ser a força que nos motiva a caminhar. Caminhos
esburacados, caminhos espinhentos, caminhos cheios de pedras, caminhos cheios de desafios, mas é a palavra de Deus que nos dá força, que nos motiva, que nos faz persistir, que nos faz perseverar nesse tempo em direção ao nosso alvo. Saiba ouvir a voz do Espírito Santo. Os alvos, eles são gerados em oração. Os nossos alvos são gerados em oração com Deus. O projeto de vida, eu falei à tarde, o projeto de vida não é um ritual que nós fazemos todo ano. Ah, que bênção, que palavras abençoadas. Eu preciso de um direcionamento para o próximo ano, sim. Ok, o projeto de vida não é um ritual anual. A igreja, ela não investe em um material tão legal, um material tão bonito para escrever de qualquer jeito. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou pedir, eu vou projetar, mas vamos ver se realmente vai acontecer. Não, é algo que é movido por fé, é algo que é gerado em oração. Nada com Deus é gerado se não for debaixo de oração. Receba a palavra no teu coração, se encha de alegria e vigor e conquiste os teus alvos através de oração. Qual o preço você tem pago de dezembro, desde o projeto de vida até aqui? Quais os sacrifícios você tem feito diante do Senhor para que os teus alvos sejam alcançados? Ou quem sabe você tem esperado as coisas acontecerem, esperado as coisas melhorarem? É tempo de colocar-se em oração e viver os milagres do Senhor em nossa vida. Faça como Abraão. Abraão, ele recebeu a palavra de Deus e essa palavra serviu de rumo para a sua vida. A palavra que Abraão recebeu, e lembre, Abraão ainda não conhecia Deus. Ele simplesmente ouviu uma voz que disse: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele só ouviu a voz, ele não conhecia Deus. E ele acreditou, ele recebeu aquela palavra no seu coração e ele confiou naquela voz. E ele começou a viver coisas sobrenaturais, extraordinárias. Não receba a palavra de Deus com apenas o teu entendimento, senão você vai compreender a naturalidade das coisas. Mas receba a palavra de Deus no teu coração, que ela possa descer daqui, um pouquinho mais aqui, como o salmista diz: eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas também não deixe apenas ela esquecida no teu coração. Que o Espírito Santo em você possa fazer permita com que Ele faça essa palavra explodir dentro de você, para que você seja tomado de fé, de confiança em Deus, e que você caminhe pelos desertos da tua vida como Abraão fez, confiando na promessa e vivendo a promessa do Senhor, porque os nossos alvos, eles têm que ser dirigidos por Deus. Não é por aquilo que fazemos, aquilo que podemos fazer. Não, o que eu conquistei foi porque eu consegui, eu trabalhei, eu fiz ok, mas Deus te deu saúde, Deus te deu direcionamento, mesmo que você não aceite, mas Deus te deu estratégias. Os nossos alvos têm que ser dirigidos por Deus. Você precisa confiar os teus sonhos, os teus projetos em Deus. Estabeleça metas, estabeleça alvos. Você não vai determinar prazos para Deus, mas para você mesmo, você vai estabelecer dias, você vai estabelecer horas, você vai estabelecer um tempo e vai colocar diante do Senhor. E o Senhor, conforme a sua vontade, vai realizar na tua vida. Há mais ou menos 26 anos atrás, 2 jovens queriam casar, mas eles não tinham casa, não tinham condições alguma de comprar nada, de construir, mas eles estabeleceram um prazo, eles estabeleceram uma data, e a partir daquela data, algo começou a acontecer, algo começou a se mover, móveis começaram a ser comprados, a casa começou a ser construída, e na data estabelecida, esses 2 jovens casaram, e foram morar na casa que construíram, simplesmente porque um alvo foi estabelecido, uma data foi colocada. E esse ano, dia 12 de julho, nós vamos fazer aniversário de 25 anos de casamento. Estabeleça datas, coloque diante do Senhor e confie nele.
creia que o Senhor, Ele vai fazer. Escreva teus alvos. É algo tão simples. Escreva teus alvos. Confie em Deus. Os teus projetos foram consagrados no altar. Eu repito e vou sempre repetir aqui para que você não esqueça. Teus projetos foram consagrados no altar. Então creia, persevere, confie, prossiga na direção dos teus alvos. O Senhor é quem vai te fazer alcançar cada um deles. Aleluia! Deus precisa ter participação nos teus projetos, nos teus sonhos. Nada é tão grande ou pequeno que não seja necessário levar até o Senhor. Isso é tão insignificante. Não, nada é tão grande e nada é tão pequeno que não precisa ser levado diante do Senhor. Ele precisa participar de tudo na nossa vida. Sonhe constantemente com os teus alvos. A pasta que você levou para casa, está onde? Você tem sonhado aqueles projetos? Você tem lido? Você tem colocado diante do Senhor? Sonhe constantemente os teus alvos. Estava demorando muito para Abrão e Sara ter o filho, viver a promessa, mas Deus ensinou a Abrão a sonhar dia e noite. Durante o dia o Senhor chamou Abrão e disse: Abrão, olhe para toda essa terra, olhe para o horizonte, onde os teus olhos alcançar, aí você vai herdar, aí eu vou dar para ti e para a tua descendência. Olha para a areia, vê se você consegue contar, aí vai ser a quantidade dos filhos que eu vou te dar. Aí durante a noite Deus chama Abrão, sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas, ali, não consigo contar, aí serão a quantidade de filhos que eu vou te dar. Deus ensinou Abraão a sonhar. Talvez você precise aprender a sonhar em Deus. Talvez você precise olhar para os teus alvos, os teus objetivos, os teus projetos e começar a sonhar em Deus. Sonhe em Deus. Depois que Abraão começou a sonhar dia e noite, o sonho foi crescendo dentro dele. Eu imagino Abraão caminhando durante o dia em toda aquela terra, olhando e vendo naquele pasto, em toda aquela terra, crianças correndo. Eu imagino Abraão olhando as estrelas do céu e vendo uma criança dormindo ali, e vendo uma criança correndo lá, e vendo uma estrela em formato de fralda, outra em formato de mamadeira. Eu começo a imaginar Abraão vendo crianças em tudo que é canto, e ele não podia ter filhos. Está difícil nesse tempo? A crise está terrível? Está para todos. Mas experimente sonhar em Deus, e os sonhos vão ser alimentados, os sonhos vão ser gerados dentro de você. Ele olhava para a terra e via os seus descendentes. Ele olhava para as estrelas e via seus descendentes. Não basta escrever teus alvos, você precisa sonhar dia e noite, toda hora. Você precisa possuir os teus sonhos a tal ponto que essas palavras, a tal ponto que a promessa do Senhor fique entranhada dentro de você. Então você vai começar a viver cada palavra do Senhor na tua vida. Aleluia. Para encerrar, persevere em fé até alcançar os teus alvos. Muitos têm desistido nesse tempo. Muitos têm abandonado igrejas. Muitos têm abandonado a Deus. Porque quando você abandona a igreja, você não pensa que você vai continuar com o mesmo relacionamento com o Senhor. Não, porque a frieza chega. Muitos têm abandonado a Deus, muitos têm abandonado a comunhão com os irmãos, muitos têm abandonado os seus sonhos e os seus projetos por causa das dificuldades. Persevere em fé até alcançar os teus alvos. 1 ano depois de Abraão sonhar e declarar com a sua boca, Isaque nasceu. Comece a sonhar, e dentro de 1 mês, 2, 6, você vai começar a viver os sonhos do Senhor na tua vida. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque nasceu. E olha só o que o autor de Hebreus fala: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve fiel aquele que havia feito a promessa. Deus prometeu e cumpriu. Deus prometeu sobre a tua vida e vai cumprir. Não importa os obstáculos, não importa quais são as dificuldades. Verso 12: por isso também aliás amortecido, saiu da posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. De alguém amortecido saiu uma multidão, e eu e você estamos inclusos nessa multidão. Meu irmão, nada vem de bandeja.
Nada vem de bandeja. Persevere em fé até alcançar os teus alvos. O milagre não cai do céu. A casa própria não cai do céu. O carro desejado não cai do céu. O emprego não cai do céu. Uma formatura não cai do céu. Um diploma não cai do céu. Um milagre não cai do céu. Nada cai do céu. Precisamos agir. Precisamos fazer a nossa parte. Abraão, mesmo em idade avançada e contrariando a natureza humana, ele teve que perseverar. Você pensa que foi fácil? Você pensa que ele ficou esperando Deus avisar ele, Deus falar para ele: olha, Abraão, é hoje, pode agarrar Sara que é hoje que o milagre vai acontecer? Você acha que ele esperou Deus dizer que era agora? Vai que é tua. Ele perseverou. O autor dos Hebreus deixa bem claro, ele perseverou. Na idade avançada ele perseverou. Ele sonhou e ele perseverou. É tempo de você perseverar no Senhor. É tempo de você agir. É tempo de você fazer a tua parte. Mesmo que a tua fé esteja amortecida, renove a tua fé. Mesmo que a tua alegria esteja estremecida, renove a tua alegria no Senhor. Aleluia.